senha do Kardec. Bom, boa noite a todos, para quem eu não falei ainda. Agradeço a oportunidade de estar aqui hoje mais uma vez. Eu estava comentando, né? Gosto demais daqui. Já até falei para vocês outras vezes, eu me sinto super bem, super em casa. Não venho mais porque não dá. Eu estava pensando recentemente sobre uma questão que eu li neste livro aqui, que eu já até falei para vocês deles, que eu adoro esse livro, né? Já falei desse aqui. Que fala sobre as provas, né? E nós, todos os dias, nós vivenciamos situações que nós pensamos assim, isso deve ser uma prova, isso pode ser uma expiação, né? E isso talvez seja a consequência de atos que nós tivemos no passado, então a gente relaciona ao princípio da causa e consequência, a lei de causa e consequência. A gente pensa, bom, então eu devo estar passando por determinada situação porque eu devo merecer passar por determinada situação como uma reação de ações que eu tive anteriormente. Tem gente que às vezes vira e fala assim, isso é kármico, né? E tantas outras razões, tantas outras falas que nós temos no dia a dia. Nós temos um capítulo maravilhoso que eu tenho a impressão que tudo a gente tinha que ler e reler 500 mil vezes, que é o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele fala bem-aventurados os aflitos, né? E aí tem um trecho muito interessante que ele fala assim, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça, porque é deles o reino dos céus. E em seguida ele vai explicando para nós a justiça das nossas aflições, ele vai explicando para nós que as causas das nossas aflições podem ser desta existência, podem ser de existências anteriores. Ele vai explicando para nós toda essa questão a respeito do que nós plantamos e estamos colhendo e tantas outras coisas mais. Mas tem uma coisa que não é falado neste capítulo e que eu relembrei recentemente e eu acho que eu tenho que ler para vocês, porque assim, muitas vezes nós nos deparamos com pessoas, nossas conhecidas, que parece que tudo acontece com aquela pessoa. Não sei se vocês já passaram se vocês conhecem alguém assim. A gente fala assim, nossa, essa pessoa é azarada, é perseguida, tem alguma coisa, porque não é possível. Parece que todo mundo resolve ser caloteiro com aquela pessoa, né? Todo mundo resolve ser grosso com aquela pessoa. É aquela pessoa que encontra um problema, seja numa loja que vai comprar um cosmético, seja no supermercado. A pessoa vai pegar um produto no supermercado, o preço está diferente do que custa. Eu não sei se vocês já viram situações assim, que vão acontecendo pequeníssimas situações diárias, e que você fala assim, essa pessoa deve estar macumbada, porque não é possível, né? Então, e aí a gente vê, às vezes, primeiro pensamento que nós espíritas temos é reação, é provação, é expiação, né? Por algo que a própria pessoa plantou. Mas existe uma outra razão que pode ser o caso, que eu vou ler para vocês. Para a gente chegar lá, eu vou explicar de onde vem esse raciocínio. Esse raciocínio vem do livro Renúncia, que neste livro o espírito de Alcione solicita a seu superior a permissão para reencarnar com a finalidade de auxiliar os seres queridos que ficaram na retaguarda, né? Ou seja, são seres queridos que ainda não estão no mesmo patamar evolutivo que Alcione. E aí vem a seguinte resposta: já ponderaste nos obstáculos imensos? Lembra que o próprio Jesus, penetrando na região terrena, foi compelido a se aniquilar em sacrifícios pungentes. Recorda que as leis planetárias não afetam somente os espíritos em aprendizado ou reparação,
mas também os missionários da mais elevada estirpe. Então aqui ele está dizendo para Alcione que, olha, você já pensou bem no que você está me pedindo? Você já pensou bem nas dificuldades que você vai enfrentar? Porque além das dificuldades que nós temos no dia a dia, você vai enfrentar as dificuldades do orbe terrestre, né? Porque todos sabemos que estamos naquele momento próximo do olho do furacão da transição planetária. Então tem muita coisa acontecendo além das picuinhas do nosso dia a dia. E que, querendo ou não, interferem nas picuinhas do nosso dia a dia, né? Muitas vezes até incentivam as picuinhas do nosso dia a dia. Além disso, teus afetos de outras épocas, como por exemplo os que te foram pais amorosos, receberão a palma de lutas ásperas e agudas provações. Então veja, este trecho é importante a gente refletir, que muitas vezes nós queremos demasiadamente ajudar alguém, mas às vezes esta pessoa vai ter mais duras provações devido ao momento evolutivo que essa pessoa se encontra, que às vezes não é o mesmo nosso, né? E muitas vezes isso vem de lá de trás. Então nós temos que ter o entendimento e o raciocínio de pensar assim: será que às vezes esta pessoa não está passando por uma situação semelhante? Será que às vezes as pessoas que nós queremos ajudar não estão com duras palmas de coisas conquistadas ao longo de muitas existências? É outra análise. A senda de quase todos os teus amigos está semeada de espinhos que eles próprios plantaram no seu desapego à misericórdia do Todo-Poderoso. Então veja, utilizando esta frase de outro lado de análise, o que nos parece? Que todos nós precisamos ter apego à misericórdia do Todo-Poderoso, né? As pessoas que estão sofrendo, elas tiveram desapego à misericórdia do Todo-Poderoso, elas não estavam ligadas a Deus. Então nós temos que ter uma ligação maior com Deus, nós temos que ter uma relação melhor com Deus do que todas as situações que a gente vê no dia a dia. Não desconheces que nessas missões sublimes a criatura disputa o direito de acompanhar o mestre em seus passos divinos. Muito bem, algo que eu já falei inúmeras vezes: escolhemos o caminho de Jesus, né? Se estamos todos aqui hoje reunidos, se estamos fazendo conta de fazer feijoada para levantar, para arrecadar, para manter a casa espírita, se temos atendimento fraterno, sessão mediúnica, palestra pública, se estamos sempre envolvidos em situações de caridade e tudo mais, nós sempre temos um ombro amigo para ouvir alguém que está sofrendo, né? Se nós queremos nos melhorar como seres humanos, se nós nos criticamos quando escorregamos na casca de banana, quando enfiamos o pé na jaca, nós nos criticamos a respeito das nossas atitudes, né? Então o que nós escolhemos? Nós escolhemos acompanhar o mestre em seus passos divinos, né? Então nós estamos disputando o direito de acompanharmos o mestre nos passos divinos. Mais uma pausa, vamos fazer uma reflexão. Quais foram os passos do mestre? O que foi que o mestre Jesus passou? Ele passou uma vida tranquila enquanto ele estava aqui encarnado, ele teve assim férias boas, mar, praia, água, sombra, água de coco, ficou tranquilo numa rede, foi isso que ele passou aqui? Ou ele passou por diversas aflições, ele foi perseguido, ele foi massacrado, ele foi agredido, ele foi cuspido, ele foi humilhado, ele foi crucificado e tantos outros sofrimentos, desacreditado, né? Escarneceram dele e tantas outras coisas mais. O que foi que o mestre passou enquanto aqui estava? Veja, nós estamos disputando o direito de acompanhar os passos do mestre Jesus. O que nós estamos pedindo na nossa existência? Só pare e pensa um pouquinho nisso.
O discípulo da verdade e do amor no mundo é alguma coisa de Jesus e de Deus. Quem é o discípulo da verdade e do amor no mundo? Somos nós que queremos seguir Jesus, né? Nós queremos seguir os passos de Jesus, nós queremos nos melhorar como seres humanos, nós queremos fazer a caridade, nós queremos amar ao próximo como a nós mesmos. Então, quem são os discípulos do amor e da verdade? É alguma coisa de Jesus e de Deus. E a massa vulgar não lhe perdoa tal condição. Então veja, a partir do momento que nós escolhemos disputar o direito de acompanhar os passos de Jesus, nós temos que ter em mente que a massa vulgar, quem é a massa vulgar? Pessoal que está aí dormindo, que não tem a mínima noção do que está acontecendo no mundo, né? Pessoal que está aí preocupado em assistir novela, pessoal que está aí preocupado o que aconteceu ou não, quem que ganhou ou não o campeonato de futebol, entendeu? Pessoal que está simplesmente por aí vivendo a sua própria vida sem se preocupar em nada, sem pensar, sem refletir, sem se preocupar em nada além. Essa é a massa vulgar, né? Não lhe perdoa tal condição. Como que a massa vulgar vai se comportar se ela enxerga nos outros que estão tentando seguir o caminho de Jesus como se fosse alguém que é privilegiado por alguma razão, como se fosse alguém. Então, eu vou fazer um paralelo com uma expressão muito vulgar que algumas pessoas falam, vulgar no sentido de comum, tá? Que a pessoa vira e fala assim para outra: ah, eu não nasci em berço rico, insinuando que a outra teria nascido, né? Com uma certa, talvez até inveja na fala. O que ela está dizendo com isso? Olha, eu não tive os mesmos privilégios, as mesmas oportunidades que você, né? Então, como é que a massa vulgar enxerga os discípulos do amor e da verdade? Quem quer trilhar o caminho de Jesus? Como pessoas privilegiadas, como pessoas que estão num patamar acima da massa vulgar. E aí ela vai ter que vai nutrir quais sensações? Inveja, desgosto, inferioridade, né? Porque vai olhar para quem está no caminho de Jesus e vai pensar assim: tá acima de mim, tá me esnobando, tá me humilhando quando faz alguma observação de alguma atitude moral que seria esperada de todos nós, né? Essa pessoa está se colocando acima de mim. Por quê? Porque eu tenho consciência da minha inferioridade moral. Eu tenho consciência de que eu não estou tentando me melhorar moralmente. Eu tenho consciência de que eu me comprazo com atitudes amorais ou imorais. Então é óbvio que eu vou perseguir quem está tentando trilhar um caminho de verdade, um caminho de valor, um caminho de moral. Eu poderia seguir um exemplo claríssimo que nós vivenciamos nos últimos anos, né? Mas eu não farei isso porque às vezes as pessoas podem interpretar de forma negativa o que eu vou falar. Mas o que aconteceu num outro planeta, não foi aqui na Terra, né? Muitas pessoas se rebelaram e se revoltaram contra um indivíduo que disse que seguiria Jesus, que seguiria Deus acima de tudo, né? E aí as pessoas fizeram um estardalhaço na vida desse indivíduo, perseguindo-o a todo custo, em todo instante. Tanto que esse indivíduo não podia abrir a boca, que era massacrado. Tudo era culpa desse indivíduo, né, lá neste outro planeta, porque ele resolveu colocar Deus acima de tudo. Então vamos seguir. A massa vulgar não lhe perdoa tal condição, sobrecarregando-o de pesados amargores, porque seus sentimentos não são análogos àqueles que a conduzem à incoerência e a desatinos. Então veja, os nossos sentimentos, nós que escolhemos pegar uma noite de quarta-feira para estarmos aqui falando sobre Jesus, para estarmos aqui pensando em realizar a caridade, para estarmos aqui pensando em auxiliar, seja os espíritos encarnados ou desencarnados, né? Quais são os nossos sentimentos nesse momento? São sentimentos de amor, são sentimentos de evolução moral,
são sentimentos de tentativa de se melhorar, né? Reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que faz pela sua transformação moral e para domar, esses esforços que faz para domar as suas más tendências, né? No capítulo do Sede Perfeitos. Então estamos trabalhando para chegarmos no Sede Perfeitos, para sermos perfeitos um dia. Então veja, quais são os nossos sentimentos? O que é que nos traz a esta casa espírita na noite de hoje, né? Como em todas as outras. É justamente esse sentimento de amor, de busca da verdade, de busca da moral, de busca dos valores, né? Da essência do que é o cristianismo. O cristianismo no sentido de crença em Cristo, seguir Jesus Cristo, né? E quais são as sensações, porque quando nós estudamos a lei de amor no Evangelho, é dito que o único sentimento por excelência é o amor. E qualquer coisa abaixo disso não é sentimento, são sensações. Porque estão assemelhadas aos instintos. E diz que os instintos não são sentimentos. Então veja, quais são as sensações que envolvem a massa vulgar? Quais são os pensamentos? Quais são as vibrações? Né? Enquanto nós estamos aqui hoje, o que é que eles estão fazendo neste momento? O que é que eles estão preocupados em fazer neste momento? O que é que permeia as preocupações da massa vulgar neste momento? Incoerência e desatinos. É o que diz aqui, né? Que quando nós estamos aqui tentando trilhar o caminho de Jesus, nós não temos as mesmas sensações de incoerência e desatinos. Não poderá haver acordo entre a virtude e o pecado. Veja, se estamos escolhendo a virtude, mesmo que nós ainda não a tenhamos adquirido, né, ou que nós não as tenhamos adquiridos, afinal de contas, podemos dividir algo virtuoso em diversas virtudes, né? Nós estamos escolhendo este caminho, enquanto a massa vulgar está escolhendo o caminho do pecado, né? Então, e não dá para você compactuar isso, não tem como. Eu me lembro de uma frase famosa, que eu já até citei isso várias vezes, talvez não aqui, que eu falo assim: não dá pra gente barganhar com o mal. E é isso que a gente tem que pôr em mente. Não tem como nós negociarmos com o mal. Não tem como nós compactuarmos com o mal. Ou nós estamos do lado do bem, ou nós estamos do lado do mal. Tem um pastor que me disse isso uma vez. Ele falou assim: Messênia, quem está em cima do muro, a tal da pessoa imparcial, né, que não escolheu o lado dela, é a primeira que vai cair. Porque a hora que os dois lados se chocarem, o muro cai. A primeira pessoa que cai é quem ficou em cima do muro e não escolheu o seu lado. Então, ou nós estamos do lado do bem, seguindo os ensinamentos de Jesus, ou nós estamos do lado da massa vulgar, que quer atacar quem está seguindo os ensinamentos de Jesus. Não dá pra gente ficar em cima do muro, né? Os evangélicos, os católicos, eles falam muito a respeito da separação do joio e do trigo. E nós, espíritas, somos extremamente condescendentes e perdoamos, e entendemos, e temos compaixão, e temos solidariedade, e temos uma diversa de outras coisas, e queremos a todo custo passar a mão na cabeça dos nossos irmãos que não estão no mesmo caminho, e queremos a todo custo incentivar o crescimento de todo mundo, e queremos a todo custo entender, né, e aceitar, e resignar, e não queremos julgar, e não queremos isso, não queremos aquilo. Mas as pessoas escolhem os seus próprios caminhos. E veja, nós temos um outro trecho do Evangelho que diz assim, que Jesus teria dito assim: eu não vim trazer a paz, mas a divisão. Não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, e sim a espada. Pois vim separar o homem de seu pai, a filha de sua mãe, a nora da sua sogra, e o homem terá como inimigos aqueles de sua casa. Vim lançar o fogo à terra, e o que mais desejo, senão que ele se acenda. Devo ser batizado com um batismo, e quão grande é a minha angústia até que ele se cumpra. Qual foi esse batismo que Jesus foi batizado? Neste sentido que ele está contando aqui, né? Não foi o batismo lá da água do Elias, não foi nada disso, né? Foi algo muito além. Foi o chamado batismo de sangue que os primeiros cristãos passaram,
né? Foi o martírio pelo qual Jesus passou, foi o ataque das massas vulgares, porque não tinham entendimento sobre o que Jesus veio trazer, sobre como Jesus veio trazer o amor, né? Só que o que é essa divisão que Jesus afirma, né? Eu vim trazer a espada. É justamente essa separação. A gente tem que escolher qual é o caminho que nós vamos trilhar na vida. Quando a gente quer alcançar algum objetivo, vamos trazer isso para uma parte prática dos trabalhos em geral, que aí todo mundo consegue visualizar bem, vamos supor, administração de empresas ou qualquer coisa do gênero. O que a gente estipula? Eu penso lá na frente o que eu quero, onde eu quero chegar. É o meu objetivo, é algo a longo prazo. E aí eu divido, eu faço o meu plano, eu tenho que fazer o meu planejamento para eu chegar lá. E aí eu divido aquilo em pequenas metas, para que eu possa ir cumprindo uma meta por vez, até eu alcançar o objetivo, até eu chegar no meu plano. E aí quando eu cheguei lá no que eu tinha planejado, eu posso dizer, eu realizei um sonho. Mas se ficou só no pensamento, não tem como eu transformar, não tem como eu chegar em lugar nenhum. Qual que é o nosso objetivo? É Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Qual é o nosso caminho? É Jesus. Então, onde nós queremos chegar? Queremos todos nos melhorarmos moralmente para nos tornarmos espíritos puros como Jesus. Esse é o nosso caminho. Então, o que é que nós temos que fazer para chegar até lá? Pelo que nós vamos passar para chegar até lá? Nós temos que estar dispostos a escolher este caminho. E é nisso que consiste o não vir trazer a paz, mas a divisão. Infelizmente, a gente vê isso acontecer, por exemplo, nos últimos anos eu tenho a impressão de que isso ficou mais evidente com o despertar de muitas pessoas e o seguir adormecido de outras, né? O que aconteceu? Aconteceram diversas divisões, né? Pessoas tolerantes e pessoas intolerantes, dividiu-se, né? Pessoas a favor da família, pessoas contra a família, dividiu-se. Não dá para você manter, né? Isso não é desrespeitar as pessoas, isso não é você perseguir o outro que pensa diferente de você, não é nada disso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que os caminhos são diferentes, né? É uma coisa bastante simples, eu vou pegar um exemplo muito banal. Uma pessoa é adolescente e esta pessoa adolescente tem um intuito de encontrar uma outra pessoa boa e constituir uma família. Qual é o trajeto que esta pessoa vai trilhar? Em quais lugares ela vai frequentar? Com quais amigos ela vai andar? E aí nós temos de outro lado uma pessoa cujo intuito é curtir a vida. Ela não quer construir uma família, ela quer curtir a vida. Ela quer viver carpe diem e estar cada dia com uma pessoa diferente. Dá para essas duas pessoas andarem juntas? A não ser que tenha uma grande incoerência aí no meio, né? De algum dos lados. Do contrário, são caminhos diferentes que elas escolheram. Não tem como elas andarem juntas. Nós que escolhemos o caminho de Jesus, dá para a gente continuar se comportando como se nós não soubéssemos das responsabilidades pelos nossos atos? Dá para a gente continuar se comportando como se nós não conhecêssemos lei de ação e reação? Dá para a gente continuar se comportando como se nós não acreditássemos na reencarnação? Dá para a gente continuar se comportando como se nós não tivéssemos no olho do furacão da transformação planetária? O que vocês acham? A gente pode continuar errando os mesmos erros lá de trás, que a gente já sabe que não é coerente com o caminho que nós escolhemos? Nós podemos continuar discutindo pelas mesmas coisas lá de trás, que a gente já sabe que não vai nos levar a lugar nenhum? Não dá, né? A partir do momento que a gente escolhe o caminho de Jesus, nós vamos mudar. Nós não vamos ter condições mais. Vamos supor que alguém de nós tinha o hábito de fazer happy hour todo dia e beber todas todo dia. Cabe no caminho de trabalho do bem, no trabalho do Cristo, de amor, caridade, e se ajudar e ajudar o outro, e cuidar da família, e ajudar uma casa espírita, e etc. Cabe essa atitude no campo de cá, na escolha de cá, na vida de cá? Não cabe. Então, assim, são coisas incongruentes. Então, quando ele diz, eu não vim trazer a paz, mas a divisão, é justamente isso.
né? Se eu escolho o caminho de Jesus, eu não tenho mais desculpa esfarrapada para mim mesmo para eu seguir em comportamentos antigos, quando eu não conhecia Jesus, né? Eu tenho que fazer uma piada, desculpa. Tinha uma música, que eu não sei se a gente pode chamar isso de música, mas uma música carnavalesca de um determinado grupo, eu até esqueci o nome, muito velha, que eles tiravam sarro das pessoas que encontraram Jesus, né? Então ele essa música ele fala assim: eu era um bêbado e vivia drogado, hoje estou curado, encontrei Jesus. Veja, é assim, eu tenho que fazer essa piada porque é real, né? Se ele encontrou Jesus, não dá mais para ele andar bêbado e drogado e se comprazer nisso e ficar feliz nisso. Não tem mais como. Ele precisa se esforçar para mudar os comportamentos, né? Ele precisa se esforçar para andar com outra turma, numa outra vibração. As vibrações não batem mais. Mas vamos seguir na perseguição aqui. Então não poderá haver acordo entre a virtude e o pecado. Não dá para eu dizer que eu quero seguir Jesus e eu me permitir compactuar com o mal em algumas situações. Não dá para eu dizer que eu escolhi Jesus e eu me permitir me corromper ou ajudar o outro a se corromper. Não dá para dizer que eu escolhi Jesus e eu querer pagar para o guarda não me multar se eu parei num lugar inadequado, né? Não dá, gente, é contraditório isso, entendeu? Então assim, por aí vai. Não dá para dizer que eu escolhi Jesus e eu continuar atraindo meu esposo, minha esposa, meu namorado, qualquer coisa do gênero. Não cabe nisso, entendeu? Não dá para dizer que eu escolhi Jesus e eu mentir para as pessoas o tempo inteiro. Não é condizente. Aí às vezes vocês vão falar assim para mim: mas é uma little white lie, que é a mentirinha branca que é chamada, né? Que é aquela inofensiva. Então a pessoa virou pra mim, eu sou obrigada a mentir. Minha mulher virou pra mim e falou assim: bem, eu tô bonita com essa roupa? E aí, ou eu minto ou eu acabo com o casamento. Como é que eu faço? Tá na hora de aprender a assertividade, né? Há muitos anos atrás eu fiz um curso com uma psicóloga e ela disse o seguinte: nós podemos dizer tudo para uma pessoa, desde que nós saibamos como falar. Então, se eu não sou capaz de responder o exemplo que eu acabei de dar sem mentir, sem me corromper moralmente, que a mentira é uma corrupção moral, se eu não sou capaz de passar por esta prova sem me corromper, tá na hora de eu estudar mais. Eu preciso melhorar minha língua portuguesa, porque senão que a minha língua portuguesa não tá tão boa assim. A minha habilidade na fala, minha habilidade no trato com o meu semelhante, ela não tá tão boa assim. Eu tô precisando me estudar mais. Vamos seguir. E como o pecado ainda domina o mundo, a tarefa apostólica em seus trâmites será sempre um doloroso espetáculo de sacrifício para as almas comuns. Então veja, as almas comuns, a massa vulgar, vai entender a escolha do caminho de Jesus como um sacrifício, né? Vai entender como algo que elas não estão dispostas a pagar este preço, né? E ao mesmo tempo vai incentivar que haja um espetáculo em cima do nosso sacrifício. Então vai incentivar que haja uma perseguição, vai incentivar que haja um boicote, vai incentivar que haja uma humilhação. E nós temos que ser superiores a isso. Aí você vai falar assim: Messiane, é muito fácil falar, né? Falar é lógico que é, né? Falar é uma coisa, fazer é outra, é evidente isso. Isso tudo que eu estou dizendo é o que nós temos que trabalhar para alcançar. Não significa necessariamente que eu esteja nesse patamar. Significa que eu, como vocês, estou lutando para chegar lá. Todos os que seguiram Jesus foram obrigados a identificar o destino com o sinal do martírio. Então, isso é histórico, né? Os discípulos, os primeiros discípulos de Jesus, foram também martirizados, né? Foram também perseguidos, foram também humilhados. Os primeiros cristãos, né? Foram queimados, foram perseguidos, foram humilhados.
alguns foram comidos por leões, né? Outros apanharam, foram agredidos e tantas outras coisas mais aconteceu, né? Lembrando, capítulo 5 do Evangelho, a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos, né? Então, e aí no fim nós temos uma oração por aqueles que sofrem perseguição por amor à justiça, né? Então, o que é o amor à justiça, se não o amor aos ensinamentos de Jesus, né? Os que não se desprenderam da terra, crucificados nas dores públicas, retiram-se ao desamparo, esmagados pelos opróbrios humanos, caluniados, humilhados, encarcerados, feridos. Raros triunfam conservando a serenidade e o amor imaculado até o fim. Então veja, muitas vezes as pessoas escolhem o caminho de Jesus e desistem deste caminho, né? Justamente por não conseguirem se encontrar, não conseguirem permanecer com serenidade, não conseguirem permanecer neste caminho quando se iniciam as perseguições. Eu vou fazer um outro paralelo. Qual que é a árvore que leva a pedrada? É só árvore frutífera, né? A árvore seca, ela não vai ser cutucada, ela não vai levar pedrada, não vai acontecer nada com ela. Da mesma forma nós. Se nós estivermos levando pedrada da massa vulgar, é sinal que nós estamos fazendo tudo certo. E que a gente precisa continuar nesse caminho, né? Eu algumas vezes eu paro e penso assim, nossa, parece que está com algum problema acontecendo. Qual que é o nosso horário? 7h15, mas posso estender um pouquinho. Tá. Às vezes eu falo isso. Putz, eu tô tendo alguns probleminhas, né? Tô tendo alguns entraves aí. Por que será? Né? O que será que está acontecendo? Eu paro para pensar, bom, aí você tem que analisar de quem vem os ataques, né? Os ataques estão vindo do quê? De pessoas elevadas moralmente ou estão vindo de pessoas desequilibradas? Estão vindo de pessoas desequilibradas. Então tá tudo certo, senão que eu estou no caminho certo, eu tenho que continuar fazendo o que eu estou fazendo. É simples assim, né? Quando a gente está, por exemplo, numa fila do mercado, numa fila de qualquer lugar, tentando estacionar um carro e alguém te xinga do nada, você pode ter certeza que aquilo é um respaldo para te mostrar que você está no caminho certo, no que você está fazendo fora dali. Entendeu? Porque ninguém vai atacar o que está no mesmo caminho do mal. Vocês acham que tem alguém que vai lá atacar um traficante? O que vocês acham? Vocês acham que alguém, um usuário de droga, é louco de ir lá atacar o traficante? Vocês acham que um outro bandido é louco de ir lá atacar o outro bandido? A não ser que seja alguma disputa de território, alguma coisa assim, mas se estiver numa situação comum, o que vai acontecer? O bandido cuida dos seus negócios aqui, o outro bandido cuida dos seus negócios ali, e ninguém mexe, um não mexe com o outro, né? O ladrão de meia tigela não vai roubar nenhum dos dois, nada vai acontecer com os dois, certo? Agora, quem é que vai ser atacado no dia a dia? O cidadão de bem, a pessoa cumpridora das suas obrigações, né? Essa vai ser atacada no dia a dia, e não o outro que está no caminho do mal. Então, se no dia a dia nós somos perseguidos, é porque nós estamos no caminho certo. Se às vezes nós somos uma daquelas pessoas que eu citei no começo da conversa, que parece que tudo acontece com aquela pessoa, e a gente está seguindo o caminho de Jesus, é sinal que nós estamos no caminho certo, é sinal que a gente tem que continuar no caminho que a gente está. Nós não podemos retirar-nos pelo desamparo. Nós não podemos nos deixar ser esmagados pelos opróbrios humanos, né? Nós não podemos nos importar se somos caluniados, humilhados, né? E tantos são encarcerados injustamente quando estão no caminho de Jesus, né?
raros triunfam conservando a serenidade e o amor imaculado até o fim. É isso que nós temos que buscar, a serenidade e o amor imaculado até o fim. É isso que nós temos que buscar. Nós temos que o tempo inteiro lembrar disso e buscar a serenidade e o amor imaculado. O homem comum, nos seus interesses mesquinhos, não considera a dor senão como resgate e pagamento, desconhecendo o gozo de padecer por cooperar sinceramente na edificação do reino do Cristo. Então veja, a massa vulgar, o homem comum, ele só enxerga a dor como resgate, pagamento. E realmente, uma parte da nossa dor é resgate e pagamento. Mas não é só isso, né? Se nós escolhemos cooperar na edificação do reino do Cristo, se nós escolhemos cooperar na obra de Jesus, nós temos que estar conscientes de que pode acontecer de nós sofrermos a dor também por conta disso, de nós sofrermos perseguições também por conta disso. E aí nós temos que superar isso, nós temos que nos trabalhar, entender, aceitar. Veja, vocês acham que é possível que alguém humilhe a Deus? O que vocês acham disso? Será que Jesus, por tudo que ele sofreu, ele se sentiu humilhado? Ele se sentiu diminuído? Ele tem consciência, ele tinha e tem consciência da sua superioridade moral, né? E ele tinha consciência da pequenez, da mesquinharia da massa vulgar que o atacou, né? Então nós precisamos também nos colocar, né, também disputar a trilha de Jesus, tendo consciência disso, e não deixar o nosso orgulho de homem comum tomar conta de nós, né? Porque veja, às vezes a pessoa vai tentar nos humilhar, mas se nós temos consciência da nossa superioridade moral, se nós temos consciência que a pessoa está agindo porque ela se sente inferior a nós, o que nós vamos sentir por essa pessoa? Raiva ou dó? Né? Será que nós não vamos dizer assim, perdoai, Pai, porque essa pessoa não sabe o que faz? Né? Então, nós temos que tentar entender também as pessoas ao nosso redor, tentar entender este ataque da massa vulgar e nos colocarmos no patamar de efetivos seguidores de Jesus, né? Trabalharmos pela nossa serenidade e trabalharmos por sentirmos este amor até o fim, não nos deixarmos abalar pelas coisas pelas pequenezes que nós vamos enfrentar no meio do caminho, né? Pelas pedras que nós vamos pisar no meio do caminho e por estes ataques, por essas picuinhas que nós vamos enfrentar no meio do caminho. Nós não podemos nos deixar cair por conta disso. Nós temos que entender que são pequeníssimas coisas, né? É um preço muito pequeno que nós estamos pagando pelo direito de seguir os passos do Mestre Jesus. E quem de nós não quer estar lá um dia, ao lado do Mestre Jesus? Quem de nós não quer alcançar isso? Que a paz do Divino